aquele espaço ali que estava com a nossa status bar, porque até o final da aula creio que eu resolva, tá? Mas sim, tá tudo certo. Bom, agora que vocês viram a modal funcionando, e só ressaltando que quando a gente troca um estado na aplicação, fica fixo, tá? Só ressaltando que se vocês quiserem voltar ao estado inicial da aplicação, é só clicar ali para voltar e você clica de novo que volta aos estados iniciais. Então, tá aí a nossa modal. Ó, como você pode perceber, e isso daqui eu já vou consertar, tá bom? Até nos meus testes não tinha aparecido, mas enfim. Beleza, então adicionar tarefa, eu digito aqui o que eu quiser, e aí, beleza, já está funcionando. Obviamente que a gente não está adicionando ainda no nosso array, mas isso daí é o de menos. A gente vai trabalhar com essa lógica na próxima aula. Aqui é só setando a interface mesmo para ficar tudo ok. A gente já tem a modal, a gente já tem os estilos. Antes da gente partir para o próximo, vamos entender o que está acontecendo no componente modal e depois as estilizações, ok? Primeiro de tudo, a gente tem as props da modal. A gente tem o onRequest ou onClose, que a gente nem está utilizando, senão iria me dar um alerta, então isso não está nem servindo para nada. Tá, mas eu não vou modificar, vou deixar aqui mesmo, porque é o padrão ali que eu peguei da documentação. O visible, isso daqui é muito importante, porque o visible true vai deixar a modal aparecendo, visible false ela não vai aparecer. Como o nosso padrão da modal, se você for perceber aqui, está como true, ele já inicializa aparecendo. Vamos dizer que essa daqui é a prop mais importante que tem. O animation type é como que a animação de quando eu clicar num botão a modal vai aparecer. E slide é o que eu mais gosto. Caso vocês queiram ver os outros tipos de animações que tem da modal, vocês podem trocar aqui, só substituir, tá? Mas a slide é a que eu mais gosto. Isso daí tá tudo na documentação do Expo. E o transparent igual a true é para ficar justamente transparente ali atrás, né? Como estava quando a gente abriu a modal com um tom meio escuro, ok? E aí dentro aqui vocês colocam o componente que vai dentro da modal, tá? Lembrando que quando a modal está aberta, a gente não consegue clicar em nada, ok? Então, agora os estilos dessa modal que eu importei. Primeiro a gente tem o Centered View, que como o próprio nome já diz é para centralizar a view, então a gente dá um Justify Content Center e o Align Item Center para centralizar na vertical e na horizontal. Background Color para ficar justamente isso daqui, se vocês forem ver na documentação do Expo, esse Centered View com esse Background Color não tem. Quer ver? Eu vou vir até aqui para mostrar para vocês, ó. Centered View não tem aquela cor. Mas e o que quer dizer essa cor? E também não tem um margin top, tá? Eu modifiquei isso daqui por conta própria para ficar de acordo com a nossa aplicação. Eu coloquei uma cor para ficar preto, com um pouco de opacidade atrás para a gente ver o que está acontecendo. Se eu colocasse, por exemplo, tudo preto aqui, tá? Ou você pode fazer os testes aí na sua casa, quando eu abrir a modal você não iria conseguir ver nada atrás, então eu só coloquei um pouco de opacidade e tirei a margem top, porque eu não quero que tenha nenhuma margem ali de cima, justamente porque a nossa status bar é para ficar oculta, certo? Bom, o resto é comportamento padrão, modal view. Eu adicionei o Z-Index também e o Elevation. Esse Z-Index e o Elevation, o objetivo é o mesmo. É basicamente ordem de prioridade na renderização. Como eu quero que fique sempre em cima de todos os componentes para eu não conseguir clicar o que está embaixo, a gente coloca o Elevation 5 e eu fiz a cortesia de colocar esse Z-Index, porque na documentação do Expo não tinha. Então eu adicionei isso daqui para ficar garantido que funciona para iOS e Android. Porque se eu não me engano, esse Elevation só funciona para Android. Ou ao contrário, tá? Então, para sempre garantir, utilizem essas duas, certo? Isso daqui são propriedades CSS padrões, para a gente colocar sombra, enfim, tá? A gente tem o Open Button, que é aquele botãozinho que, na verdade, o Open Button seria o botão adicionar tarefa, que está com o azul, tá? E é basicamente isso, Text Style e depois o Modal Text. Estilos padrões aí para modal, tá? Você pode brincar com esses estilos, inclusive, aí, caso você queira modificar, tá bem fácil de entender, beleza? Bom, agora que a gente fez isso, eu quero ter um botão para, de fato, adicionar uma tarefa, tá? Eu decidi que eu vou ter um botão no final da minha lista de tarefas. Então, a gente vai vir aqui embaixo, ó, logo embaixo aqui desse meu map, eu vou colocar aqui o seguinte, Touchable Opacity, que é um botão que eu consigo estilizar. Eu vou colocar um componente text, que eu vou chamar de adicionar tarefa. Tá? E se você quiser colocar um íconezinho, como eu já te ensinei, você pode, caso queira deixar mais bonito. No meu caso aqui eu vou focar para funcionar logo de cara. Então eu só vou testar, eu vou colocar onPress nesse botão para a gente ter o ciclo e a modal abrir. Então eu vou fazer aqui, ó, set modal e eu vou colocar como true. Vamos salvar. Vamos ver nosso app. Ó, eu tenho esse botão, cliquei
E aí abriu nossa tarefa. Vocês viram que aquele bugzinho da status bar até sumiu, justamente porque por padrão a modal sempre começa fechada, né? Por isso que tava com aquele bugzinho, vocês viram que como eu falei, ia consertar por si só, justamente porque o ciclo de uma modal é ela sempre ser aberta depois. Então tá funcionando 100% aí e a gente já tem aí um campinho para adicionar a nossa tarefa. Eu vou clicar aqui e fechou. Bacana! Então a gente já tem um ciclo praticamente pronto. O que falta a gente fazer? Falta a gente utilizar esse botão para daí na próxima aula a gente focar apenas na questão de realmente adicionar a tarefa. E a gente vai finalizar mais esse app aí com chave de ouro. Eu já testei no meu iOS, já testei no meu dispositivo Android também físico e está funcionando igual aqui no emulador, o que é muito bom. Beleza, vamos brincar então um pouco aqui com as estilizações, tá? Eu vou colocar um style nesse Touchable Passive que eu vou chamar de styles.btn add tarefa, que eu já vou criar com vocês, beleza? E esse text aqui, eu só vou colocar as seguintes propriedades, style. Lembrando que vocês sempre podem quebrar a linha, caso vocês queiram, tá? Pra ficar mais visível, né? Eu já expliquei isso pra vocês. Então aqui eu vou colocar um text align center e eu vou colocar uma color aí, white. Tá? Desse jeito, agora vamos criar esse estilo que é o btn de tarefa. Acho que eu vou colocar aqui no meio, não tem problema. Você pode colocar também onde você quiser, isso não interfere. Eu vou colocar no meio porque é mais fácil. Aqui eu vou colocar um edit de 200, eu vou colocar um padding aí de 8, acho que fica bacana. Background color eu vou colocar na cor cinza, você pode mudar, obviamente. E uma margem top aí de, vamos colocar 20, acho que fica bacana. Eu vou salvar. E o botão adicionar tarefa foi adicionado com sucesso. Se eu clicar, pum! Nossa modal abriu e eu vou adicionar minha tarefa. Minha nova tarefa. Adicionar tarefa. E nada foi adicionado porque a gente ainda não fez, mas o método a gente vai criar na próxima aula, que vai ser basicamente nesse botão aqui, adicionar tarefa. Vai ser bem tranquilo, tá, galera? Vai ser basicamente adicionar um item no array. Se quiserem fazer offline, até vocês conseguem. Porém, existe algo que a gente não trabalhou ainda. Por quê? Adicionar um item no array, existe o método push do JavaScript, que vocês conseguiriam fazer isso facilmente. Só que aqui a gente não está utilizando só um array, a gente tem objetos com estes IDs. Lembra que eu comentei com vocês? Por isso que eu separei uma aula só para a gente trabalhar com a lógica e ver qual que foi o último ID que a gente tem na nossa lista e a gente vai incrementar esse ID em 1. Então é por isso que realmente eu reservei uma aula só para isso. Porque se fosse um array simples, que funcionaria para esse aplicativo de tarefas, ok. Mas como a gente vai fazer dessa forma aí que eu comentei, então vai exigir um pouquinho de lógica, mas a gente vai fazer tudo isso na próxima aula, tá bom? O arquivo vai ficar para download de todo esse arquivo aqui que a gente tem. Então você baixando esse arquivo e copiando aí, você já vai ter tudo funcionando. A única coisa que você vai precisar ter à parte são as instalações que a gente fez, né, no início das dependências, mas o arquivo aí por si só já funciona e você vai ter isso daí na sua máquina, tá bom? Eu te desejo um forte abraço, espero que tenha gostado e por favor, não esqueça de avaliar o treinamento na plataforma da Hotmart, que foi onde você comprou o curso, porque eu tô sempre trazendo atualizações, o suporte da Dan está melhorando a cada vez mais. E é isso, te desejo um forte abraço e até a próxima aula.